Durante a audiência pública realizada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o deputado pastor Marco Feliciano relatou como a perseguição aos conservadores já vem ocorrendo há muito tempo e só se agrava, apontando que o Brasil vive um verdadeiro estado de exceção. O deputado pastor Marco Feliciano apontou que a população indignada cobra do Congresso, justamente por ser atribuição do parlamento, refletir o desejo da população que representa. O deputado explicou como os parlamentares conservadores são alvo de violência, de perseguição judicial e de escracho público, enquanto não podem contar com ninguém em sua defesa. O deputado lembrou diversos casos em que parlamentares foram perseguidos por suas opiniões. Ele apontou que, em muitos casos, o Congresso se debruça sobre temas que já estão determinados pela Constituição e pelas leis, que, entretanto, estão sendo desrespeitadas. Feliciano disse: não é preciso leis no nosso país para que ministros do Supremo Tribunal Federal entendam ao seu bel prazer o que deve ser ou não construído. Não seria preciso aqui nenhum tipo de projeto de lei, nem PEC, porque já está na Constituição Federal. Os artigos 14 e 37 são claros, de simples hermenêutica. A questão não é essa. A questão é a confiança de verdade. Marco Feliciano lembrou que, em uma audiência pública sobre a imunidade parlamentar, o então ministro Marco Aurélio Mello reconheceu que, pela Constituição, os parlamentares são invioláveis em quaisquer de suas falas. Ele disse: eu questionei o ministro Marco Aurélio Mello, que aqui esteve, sobre até onde o manto parlamentar me cobre. E no pensamento daquele ministro, o manto parlamentar me acompanha em todos os lugares que eu vou, quer seja nas mídias sociais, nas entrevistas que eu dou, em rádio, televisão, em qualquer lugar. O deputado apontou: mas o pensamento de outros ministros do STF não é esse. Aliás, o pensamento deles é que nem a minha inviolabilidade de fala é plena. O deputado explicou que os ministros do Supremo estão até mesmo caçando mandatos populares e lembrou: nós temos deputados presos, como o deputado Daniel Silveira. Podemos não concordar com tudo que ele falou, mas o que ele falou era legítimo e não era quesito de prisão. Poderia ser processado por 1 milhão de coisas, mas perder o mandato e ainda ser preso? Então, vivemos sim num estado de exceção no Brasil. Nós não podemos questionar nada. Marco Feliciano relatou os efeitos devastadores da perseguição política em sua vida. Tive que dilapidar o patrimônio da minha família, tive que tirar filhos do Brasil por perseguição. Vossa Excelência falou que eu sofri xingamentos. Eu apanhei, literalmente. Apanhei em avião, apanhei na rua, jogaram-me latinha de cerveja, depredaram a minha casa e eu fiz questionamentos, quer seja a Justiça, quer seja o STF. Ninguém nunca fez nada para me defender. Ele rebateu as acusações que recebe e disse: olha a situação que vivemos no nosso país. É um regime de exceção de fato. Marco Feliciano descreveu a tentativa de impor o medo à população. Ele disse: eu sou um parlamentar. A palavra parlamento vem do verbo francês parler, do italiano parlare, falar. Eu fui ungido para falar, e eu posso falar e não falo por mim. Eu tive mais de 200 mil votos, são 4 mandatos. Houve mandatos em que eu tive 400 mil votos, nunca tive menos de 200 mil votos. Então, eu falo por mais de 200 mil pessoas, mas não posso mais falar. Olhe quantas coisas estão envolvendo hoje a nossa plena democracia. Ou, de fato, como disse o presidente da República, a democracia, ele disse que não é plena. Como foi a palavra que ele disse? Relativa. Então, olhe que situação nós estamos vivendo. O deputado lembrou que o jornalista Glenn Greenwald revelou que muitos parlamentares e cidadãos são monitorados pela Polícia Federal do Lula, controlada pelo ministro Alexandre de Moraes, e prosseguiu: então, olhe que situação nós estamos vivendo. Isso é o parlamento brasileiro. Eu tento aqui fazer esse meia-culpa, essa autocrítica, em dizer aos senhores que não é por falta de lutar. É que nós não temos aquele número possível e necessário de pessoas para fazer algum tipo de mudança. Temos 100, mas são 100 contra 400.
No voto, que é a questão da democracia, nós não conseguimos fazer, e nos sobram, então, os argumentos que em alguns casos já não podemos mais usar plenamente, porque se falarmos, seremos processados. Pastor Marco Feliciano afirmou: vivemos um tempo estranho, um tempo sombrio no Brasil. Eu espero que haja uma mudança na consciência do brasileiro e também uma interferência divina, porque como pastor e cristão, eu acredito em milagres. O deputado José Medeiros, que presidia a sessão, reiterou as homenagens pela longa luta do pastor Marco Feliciano e acrescentou: realmente, nós estamos passando por uma fase complicada porque temos assuntos que não podem ser tocados. Nós estamos aqui num verdadeiro, vou usar a palavra que eles gostam de usar muito, ato de resistência. Uma audiência pública que é totalmente normal, mas se expressar hoje no Brasil é, acima de tudo, um risco. Medeiros questionou: gostaria que alguém me dissesse onde está escrito na lei brasileira que se o Congresso não legislar, o STF vai legislar. Não tem. Se o Congresso não legisla, significa que o assunto não está maduro, que houve aqui um impasse e não se legislou. E é muito importante discutirmos isso. O deputado lembrou que o ativismo judicial dos ministros do Supremo vem se intensificando há muitos anos e que já coloca em questão a efetividade do próprio Congresso. Ele apontou: agora votamos um negócio aqui e você fala, será que vai valer ou será que não vai valer? Ninguém sabe se vai valer ou não, porque um partido, às vezes aqui com um representante, entra e todo o conjunto de 594 pessoas entre Câmara e Senado tem essa representação da população anulada, porque um entrou e lá resolveram fazer. Medeiros comparou a forma como os ministros do STF são tratados no Congresso com o tratamento dado pela Suprema Corte aos congressistas. Ele questionou a criminalização das falas dos deputados e disse: aqui nós não temos direito nem de piscar o olho. Muito obrigado, senhores. Bom dia. Muito obrigado, deputado Luiz Felipe. São todos aqui presos em potenciais, viu? Por ousar discutir assuntos proibidos. Agradeço ao tempo que passo a palavra com muita honra. Eu que, por muito tempo, doutor Felipe Gimenez, assistia aos embates, porque é bom que a gente rememore, gente. Todos que estão aqui no plenário estão nos assistindo. Hoje nós temos uma leva de brasileiros que abriram os olhos. Mas é muito importante a gente rememorar e honrar aqueles que vieram antes de nós. E quando muitos de nós ainda estávamos adormecidos, o deputado Marcos Feliciano já era vítima de todo esse processo e já avisava ao Brasil, já tentava abrir os olhos e fazia esse grande debate. Ele, Jair Bolsonaro e alguns poucos aqui. Isso floresceu. Hoje nós temos mais de 100 deputados de uma leva de gente brilhante que chegou aqui, como o nosso deputado Luiz Felipe, doutora Maíra, Faur, Gonçalves, Marcos Polon, que está ali, e tantos outros que, inclusive, estão sendo indiciados por incomodarem tantos. Então, de certa forma, somos todos seguidores que vieram logo após, mas gostaria de fazer essa ressalva e essa homenagem aqui pelo seu protagonismo e pela sua atitude de vanguarda na defesa de uma verdadeira democracia, dos valores. Tudo que hoje falamos, você, Feliciano, já falava há muito tempo e pagou um alto preço por isso. Eu sei o quanto sua família e você não foram atacados aqui. E vale lembrar, gente, ele foi xingado, maltratado. Ele nunca revidou. Ele sempre, aqui nessa comissão, as pessoas aos berros, às vezes querendo agredir ali na Comissão de Direitos Humanos. E o Feliciano sempre ele debateu argumentos.
Ele nunca combateu pessoas, ele sempre combateu argumentos e ideias. E é um espelho, eu lhe agradeço pela essa sua luta e lhe passo com muita honra a palavra, pastor Marcos Feliciano. Senhor presidente, suas palavras me emocionam aqui. Muito obrigado. Antes de começar a falar, eu queria fazer um pedido a Vossa Excelência que acrescesse ao meu tempo de fala, o tempo de liderança. E se puder, ao final, ter um pouquinho de paciência, como teve com o nosso príncipe. Eu também sou príncipe, mas de um outro reino, né? Entendedores entenderão. Eu agradeço. Eu te dou minha unção. Eu tenho uma, príncipe, que é um pouquinho maior, desculpa. Tá untado, tá untado. Tá untado. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, povo brasileiro que nos assiste e esses patriotas de verdade que estão aqui presentes nessa comissão, que hoje pela manhã já arrancaram suspiros aqui da minha alma. Democracia só com contagem pública de votos. Parabéns a vocês. Ontem nós tivemos aqui nessa mesma comissão um outro grupo de pessoas que se diziam militantes, que vieram aqui também para defender o pensamento deles, mas diferente desse povo que aqui está, vieram com balbúrdia, vieram aos gritos, aos xingamentos, chutaram. E a presidente dessa comissão, com muita maestria e usando o seu direito de cátedra, os arrancou aqui desse parlamento, porque não eram manifestantes, eram militantes com outro pensamento. Hoje a CCJ recebe esse povo bonito, esse povo brasileiro, de fato militantes, educados e que lutam por um Brasil melhor. Parabéns a vocês. Também fiquei extremamente feliz em ver aqui hoje o ministro Cássio Nunes, que veio representando o Tribunal Superior Eleitoral. Isso mostra que nem tudo está perdido. Em outras audiências, o ministério que eles têm sobre a questão eleitoral nunca nos atendeu aqui. Foram convidados em outras vezes, não compareciam, sequer mandavam um argumento, sequer explicavam. E hoje o ministro Cássio Nunes esteve aqui, isso mostra que nem tudo está perdido. Então, parabéns também ao ministro Cássio Nunes. Vamos agora à minha fala. Doutor Felipe, doutor Sebastião, doutor Almir, parabéns pelas falas de vocês. E eu vejo na fala de vocês aquilo que todos nós temos, né? A indignação. E eu vi também a fala de vocês sobre a cobrança deste parlamento. E eu quero aqui pegar um gancho no que disse o deputado José Medeiros, falando sobre a nossa luta aqui na casa, tentando explicar por que, às vezes, o nosso processo é um pouco mais moroso. O pessoal mais novo, o deputado Faru, e esse pessoal que chegou agora, talvez não tendo as experiências que nós temos, né, vem com esse gás, com essa vontade toda, e isso tem que ser louvável. Só que vem as consequências no meio do caminho. O senhor falou aqui do PLP 112, né? Ele já está atuando, já foram citados aqui a questão do nosso partido, que foi multado em 22 milhões de reais por questionar essas questões. Tivemos o deputado Francisquini, que foi cassado, ele teve o mandato dele cassado por questionar. Então, não é preciso leis no nosso país para que ministros do Supremo Tribunal Federal entendam ao seu bel prazer o que deve ser ou não construído. Não seria preciso aqui nenhum tipo de projeto de lei, nem PEC, porque já está na Constituição Federal. Os artigos 14 e o artigo 37 são claros, de simples hermenêutica. A questão não é essa, a questão é a confiança de verdade. Vocês falaram algo aqui que, de fato, é o que eu penso. Nós não sabemos, mas desconfiança existe sim e muito. E se o povo está com desconfiança, como é que nós, aqui do parlamento, podemos responder para que haja transparência na questão eleitoral? A resposta hoje é simples. Hoje nós não podemos fazer nada. E explico o motivo, né? Voltando àquele assunto que falei agora há pouco sobre o porquê que às vezes o parlamento não caminha. Na Comissão de Direitos Humanos, eu tive mais de 30 processos por ONGs, por entidades, processos civis, processos de deputados, processos de partidos, simplesmente por questionar o que estava na Constituição Federal. Artigo 226, na época, o assunto era sobre... Aliás, assuntos que no Brasil não se pode debater. É uma delas, e voto também não. Estão ali no mesmo patamar, porque se você questiona, você é processado. Vou dar um exemplo prático. Vocês devem se lembrar na manifestação que houve lá em São Paulo, alguns anos atrás,
Nós fizemos aqui no parlamento, deputado Medeiros, Vossa Excelência deve se lembrar disso, fizemos um ato, paralisamos uma votação, entramos fazendo a oração do Pai Nosso. Fizemos isso em repúdio àquele ato, invocando o Código Penal, artigo 208, que diz que não se pode vilipendiar nada que seja religioso. Pois bem, fizemos tudo isso, fiz um discurso no parlamento, na tribuna, resultado. Eu fui processado por isso. O argumento no processo é a minha fala na tribuna da casa. Fui condenado em primeira instância em São Paulo a pagar R$300 mil a uma ONG. Qual foi a argumentação? Que depois da minha fala, o número... Ou seja, eu insuflei a população brasileira. Pega um gancho nisso, porque esta audiência aqui pode culminar com isso no futuro. Vão dizer que nós estamos insuflando o povo a irem para a rua e falar que nós não podemos questionar ou que os ministros não podem ser questionados. Amanhã pode ser qualquer um de nós aqui com mais processos. Então, olha a situação que nós vivemos aqui. O ano passado, na legislatura passada, conseguimos fazer aqui nessa comissão uma audiência pública sobre o artigo 53 da Constituição Federal, sobre a inviolabilidade da nossa fala. E eu questionei o ministro, inclusive o ministro Marco Aurélio de Mello, que aqui esteve, sobre até onde o manto parlamentar me cobre. E no pensamento daquele ministro, o manto parlamentar me acompanha em todos os lugares que eu vou, quer seja nas mídias sociais, em entrevistas que eu dou, em rádio, televisão, em qualquer lugar. Mas o pensamento de outros ministros do STF não é esse. Aliás, o pensamento deles é que nem a minha inviolabilidade de fala ela é plena, eu tenho que saber o que falo. Ou seja, eu poderia, inclusive, ser processado na esfera comum, mas não, eles podem caçar. Nós temos deputados presos. Nós temos o deputado Daniel Silveira. Podemos não concordar com tudo que ele falou, mas o que ele falou era legítimo dele falar, e não era quesito de prisão. Poderia ser processado por 1 milhão de coisas, mas perder o mandato e ainda ser preso. Então vivemos, sim, num estado de exceção no Brasil. Nós não podemos questionar, nós não podemos questionar nada. Alguns parlamentares ainda têm essa coragem, e eu fico feliz com isso, mas já estão acumulando processo. Eu quero ver se essa autoridade que os deputados têm de fala, o que vai acontecer quando o primeiro processo estourar, eles tiverem que pagar 1, 2, 3 milhões de reais de indenização, como já aconteceu comigo. Eu tive que dilapidar o patrimônio da minha família, tive que tirar filhos do Brasil por perseguição. Vossa Excelência falou que eu sofri xingamentos. Eu sofri, eu apanhei, literalmente. Apanhei em avião, apanhei na rua, apanhei em shopping center, me jogaram latinha de cerveja, depedraram a minha casa. E eu fiz questionamentos, quer seja a Justiça, quer seja o STF. Ninguém nunca fez nada para me defender. E aí, inclusive, alguns eleitores meus, alguns amigos, alguns até parlamentares falam: você, Feliciano, agora você é um frouxo, você se acovardou. Não é questão de covardia. Eu ainda tenho no STF mais uns 10 processos. Dos 30 eu venci 20. Desses 30 eu perdi 3 ou 4. Os 4 que eu perdi tomou tudo que eu construí para minha família a vida toda. E ainda tenho mais processos ainda para responder. E aí pergunto: você é covarde? Não, não sou covarde, mas eu penso na minha família. Eu tenho filhos. Eu tenho esposa, se eu morrer hoje, quem é que vai cuidar deles? Então, olha a situação em que vivemos no nosso país. É um regime de exceção, de fato. Então, o povo brasileiro que nos assiste, a questão... Eu repito aqui, se há... não sei, mas que há desconfiança, sim. Aliás, eu tenho um pensamento sobre isso, mas eu tenho medo de verbalizar ele hoje. O procurador, Dr. Felipe, começou a fala dele dizendo isso, que ele tem que medir as palavras, pensando em como falar. Pessoal, o senhor é um procurador, eu sou um parlamentar. A palavra parlamento vem do verbo francês parler, do italiano parlar, falar. Eu fui ungido para falar. E eu posso falar e não falo por mim. Eu tive mais de 200 mil votos, são 4 mandatos. Teve mandatos que eu tive 400 mil votos, nunca tive menos de 200 mil votos. Então eu falo por mais de 200 mil pessoas, mas não posso mais falar. Então olha quantas coisas estão envolvendo hoje a nossa plena democracia, né? Ou, de fato, como disse o presidente da República, a democracia, ele disse que ela não é plena, como foi a palavra que ele disse? Pronto, relativa. Então, olha em que situação nós estamos vivendo. Eu imagino que Vossa Excelência, doutor Felipe, passa no seu estado, né? Eu imagino, o doutor Sebastião já é um nosso herói, né? Já é o nosso decano. Aliás, devia estar aqui no parlamento conosco, né? Quem sabe 2026 isso aconteça. Precisamos de pessoas assim. Eu imagino que o senhor sofre também, né? O doutor Almirca, né, que eu estou tendo a oportunidade de conhecê-lo, já li coisas sobre o senhor, o seu entendimento é pleno. Mas o que fazer? Veja só, nós estamos numa audiência pública na comissão mais importante da casa e só temos pessoas da direita aqui.
Cadê o pessoal da esquerda, que falam tanta besteira? Aí quando eles vêm para a tribuna, sabe qual é o argumento deles? Vocês que estão questionando foram eleitos pelo voto. Sim, fui eleito, mas ninguém me questionou se eu estou satisfeito. Eu fui eleito, mas não posso dizer que estou satisfeito. Ou será que eu poderia? Ninguém nunca me questionou isso. Alguns de nós podemos ter um alvo nas costas. Ao ter o alvo nas costas, o que fazer depois? Caminhamos andando pelas ruas da cidade. Eu fui descobrir pelo Glenn Greenwald, é assim que fala o nome daquele jornalista, que eu também estava sendo monitorado pelo Supremo Tribunal Federal. E olha que eu depois de tanta experiência, de apanhar muito, eu aprendi a bater. Eu bato de outra forma, né? Com todo o respeito da palavra, uma coisa é você dizer a uma mulher que ela é uma prostituta, outra coisa é você dizer a ela, como disse Michel Temer, a senhora é uma mulher de vida duvidosa. Se diz a mesma coisa, mas com maneira mais equilibrada. Hoje eu digo de maneira mais equilibrada, e mesmo assim estou na lista das pessoas. Então olha em que situação nós estamos vivendo. Isso é o parlamento brasileiro. Então eu tento aqui fazer esse meia-culpa, essa autocrítica nossa, em dizer aos senhores que não é por falta de lutar, é que nós não temos aqui no número possível e necessário de pessoas para fazer algum tipo de mudança. Temos 100, mas são 100 contra 400. No voto, que é a questão da democracia, nós não conseguimos fazer. E nos sobram, então, os argumentos que já não podemos mais usar plenamente. Em alguns casos, já não podemos mais usar plenamente. Porque se falarmos, seremos processados. E é aquilo que eu disse, vai processando, acumule-se o processo, até que um deles explode e você perca. Em primeira instância, segunda instância, até a última instância, como já aconteceu comigo. E então isso é muito difícil. Vivemos um tempo estranho, um tempo sombrio no Brasil, e eu espero, né, que haja uma mudança na consciência do brasileiro e também que haja uma interferência divina, porque como pastor e cristão eu acredito em milagres. Terminando, a desconfiança do povo é tão grande, Farur, que na última eleição, agora em 2024, cerca de 23% do eleitorado não compareceu às urnas. Isso são 34 milhões de pessoas, isso no primeiro turno. No segundo turno, aumentou, mais de 30% de pessoas não compareceram à votação nas urnas. É o povo já começando a dizer, não confiamos mais na nossa democracia. Então, a tendência é aumentar. Vamos ver o que vai acontecer em 2026. Tomara que os patriotas se juntem, porque precisamos de um caminhão de votos por conta dessa desconfiança que temos do processo eleitoral. Precisamos de um caminhão de votos. Possamos eleger as pessoas que nós acreditamos. No demais, deputado Zé Medeiros, parabéns pela sua iniciativa, pela sua coragem, porque, como eu disse, o senhor pode agora estar sendo monitorado e com um alvo como a maioria de nós tem, e que Deus proteja a todos nós. Doutor Sebastião, parabéns, o senhor é o nosso herói. Doutor Almilcar, doutor Felipe, aos deputados que aqui estão, a esse corpo de blindagem que hoje nós temos aqui através do PL, e termino só mais uma vez agradecendo a Vossa Excelência pelas suas palavras, pela diferença feita ao mandato deste deputado, que só faz aquilo que o povo me mandou aqui para fazer. Muito obrigado, parabéns a vocês que vieram. Muito obrigado, deputado Marco Feliciano. E nós estamos passando realmente por uma fase complicada, porque nós temos assuntos que realmente não podem ser tocados. Nós estamos aqui numa verdadeira, usar a palavra que eles gostam de usar muito, isso aqui é um ato de resistência, o que é uma audiência pública que é totalmente normal, mas falar, se expressar hoje no Brasil é, acima de tudo, um risco. E eu também fui descobrir, através do Greenwald, que me fez até uma homenagem carinhosa. Ele falou, eu odeio esse deputado com todas as forças, mas tenho que reconhecer que um deputado não pode ser cerceado a sua palavra. Agradeço, Green. Mas o que acontece? Ontem eu vi uma fala do ministro do Supremo Tribunal Federal, que não é nenhuma crítica, não estamos usando isso aqui mas tem a ver com a fase de compreensão que nós precisamos, na verdade, falar e falar muito. Porque o ministro disse o seguinte, olha, nós vamos trabalhar, ele se referia à ação que eles estão fazendo lá de regulamentação das redes sociais, nós vamos tratar desse tema porque nós demos tempo ao Congresso, o Congresso não se pronunciou, então nós vamos fazer. Eu estou no meio dos juristas, eu sou apenas, nem um rábula eu sou, terminei o curso de Direito, mas estou muito aquém de vocês. Eu gostaria que alguém
me dissesse aonde na lei brasileira está dizendo o seguinte: se o Congresso não legislar, o STF vai legislar. Não tem. Se o Congresso não legisla, e foi dito aqui pelo Dr. Felipe Gimenez, ou foi pelo Dr. Sebastião, alguém disse aqui mais ou menos isso. Se o Congresso não legisla, está legislando. Ele está legislando. Significa que o assunto não está maduro, significa que houve aqui um impasse e não se legislou. E é muito importante a gente discutir isso. Há muito tempo que vem esse pensamento, começou realmente com o ministro Barroso. Certa feita, eu ainda estava no Senado, ele deu uma entrevista na Folha de São Paulo e ele disse: o papel do STF, ele é contra-majoritário, ele é iluminista e representativo. Hoje talvez eu não dissesse, eu já estou também caminhando aí, depois de tanto processo que eu levei, eu estou mais ou menos na linha do deputado Feliciano. Talvez eu não dissesse com as mesmas palavras, mas à época eu disse: ministro, por favor, se contenha. Esse não é o papel dado pela Constituição. O papel representativo é dado por aqueles que receberam o mandato popular. E o senhor é bem-vindo, o senhor é uma das cabeças muito instruídas desse país, o senhor é bem-vindo à política, mas precisa... Para ter o papel representativo é preciso ter eu diria, essa via sacra de colocar a botina, sair na poeira dos bairros buscando o voto. E mais, de 4 em 4 anos você perder esse mandato e ser julgado se vai ser renovado ou não. Mas não pode ser da forma como está se tornando um pensamento majoritário de que sim, na falta não é nem na falta, porque já ultrapassaram isso. Agora a gente vota um negócio aqui e você fala: será que vai valer ou será que não vai valer? Ninguém sabe se vai valer ou não, porque um partido, às vezes, aqui com um representante entra e todo o conjunto de 594 pessoas, entre Câmara e Senado, é anulado essa representação toda da população, porque um entrou e lá resolveram fazer. Então, nós precisamos, e aqui a casa sempre teve todo o respeito, gente. Eu quero deixar isso claro, não pode dizer que a casa não respeita, porque se vem um ministro aqui, é recebido com o tapete verde que nós temos aqui. Se for um deputado lá, pelo menos às vezes que eu fui lá, eu ainda estava no Senado, uma vez chegamos 9 senadores lá, o senador Elmano, com quase 80 anos, teve que tirar até o cinto. Então, há uma distinção aqui, nós tratamos com todo o respeito em todos os sentidos. E respeitamos os ministros. Agora, tem algumas falas que nós não respeitamos porque não são balizadas na lei. E um dos pontos principais que nós não podemos concordar é, por exemplo, criminalizar uma atuação dessa. Criminalizar feitos próprios do Legislativo. Criminalizar feitos próprios do Executivo que estão lá na Constituição. Mas, de repente, eu falo: não, aquilo lá foi uma situação de golpe. Criminalizar, por exemplo, um dos instrumentos que estão esculpidos na lei, que é a possibilidade do perdedor contestar. Do perdedor ter o sagrado direito de espernear. Eu digo que no Pantanal, o mais claro exemplo do jus esperneandus, do direito de espernear, é quando a sucuri envolve o jacaré. Ele não pode fazer mais nada, mas ele tem o direito de piscar o olho. Aqui nós não temos direito nem de piscar o olho. Se o Faú treme o bigode aqui, ele é processado. Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal,
ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindora Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que denunciou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício, algum motivo para acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito que deveria investigar fatos. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitos sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Os inquéritos são mantidos abertos por tempo indeterminado para continuarem a produzir seus efeitos devastadores sobre as vidas dos investigados que não têm meios para questionar as decisões. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, e o inquérito passa de corregedor em corregedor, enquanto a renda do trabalho de famílias e empresas permanece confiscada sem base legal. Após o ministro Luiz Felipe Salomão, já foram relatores do inquérito os ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo, e a atual relatora é a ministra Isabel Galotti. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org.